Evangelho segundo Lucas, hoje nós estamos lendo o capítulo número 17. Versículo 1 e 2, Jesus Cristo deixa claro que na igreja haverá escândalos graves, atitudes e pessoas que levarão outros a cair e abandonar a fé. Versículo 1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Contudo, o Senhor declara que ai daquele por quem o escândalo vem. Haverá graves consequências para este. E do verso 3 até o versículo 6, o Senhor Jesus ele ensina a seus discípulos sobre a necessidade de perdoar. O verso 3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ele diz que não importa quantas vezes, 7 vezes é o número da plenitude. Ele diz que não se importa quantas vezes alguém vier a nos pedir perdão, nós devemos liberá-lo. Ao ouvir isso, então os discípulos pedem que o Senhor lhes aumente a fé, ou seja, eles reconhecem que não creem o suficiente para praticar tal atitude, no entanto, eles querem ter essa atitude. E assim acontece conosco. Parece que a nossa fé é fraca para praticar tal atitude de perdoar aquele que nos ofende. O versículo 5 nos diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. É essa oração que nós temos que fazer sempre ao nosso Deus. Aumenta a nossa fé para podermos viver a tua palavra de fato. Jesus Cristo diz que eles não precisam de uma grande fé, apenas um grão de mostarda, que ele diz, né? Mas sim, eles precisam de disposição. Se houver essa fé inicial, que seria o grão da mostarda, ela florescerá e coisas impossíveis se tornarão possíveis. Versículo 6, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Do verso 7 até o versículo 10, Jesus então ele nos ensina que a obediência é a nossa obrigação. Ou seja, não devemos nos gloriar por fazer isso ou fazer aquilo que vai agradar a Deus. O Senhor diz que embora façamos tudo, ao final devemos nos considerar como pessoas inúteis. Verso 10 diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E do verso 11 até o 19, nós vamos ver aqui os 10 leprosos, que eles foram até Jesus Cristo com a intenção de serem curados. Verso 12 e 13 nos diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Antes então de qualquer coisa, o Senhor ordenou que eles fossem oferecer a oferta da cura ao sacerdote. Então, enquanto eles estavam a caminho, foram todos curados. Verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um deles, sendo samaritano, ou seja, um estrangeiro, interrompeu a viagem e voltou até Jesus Cristo para agradecer. A atitude dele, então, surpreendeu a Jesus, ao que o Senhor, então, respondeu. Verso 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Na verdade, a gratidão deve ser uma disposição natural em nossas vidas. Verso 20 ao 37, os fariseus eles interrogaram a Jesus Cristo sobre a manifestação do reino de Deus. O verso 20 nos diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência.
O Senhor discorre, então, sobre como isso irá acontecer de forma precisa. Lê esses versículos com cuidado. O verso 24 diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. A intenção dele é que não sejamos enganados, ou sejamos pegos de surpresa. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 37, que nos diz assim: então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E com esse versículo nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja do teu lado.